E o neurofeedback é um biofeedback. Porque biofeedback nada mais é do que qualquer resposta neurofisiológica que você consiga autorregular indiretamente. Então nós temos hoje, por exemplo, aparelhos multimodais que você pode, por exemplo, fazer um treino controlando a resposta galvânica da pele, que nada mais é do que o detector de mentira, controlando temperatura, a coerência cardiorrespiratória e até a atividade elétrica cerebral. Tá? Isso seria um treino multimodal, você sendo estimulado a autorregular várias instâncias fisiológicas do seu corpo. Isso é possível. Beleza? Mas voltando à nossa linha de raciocínio, era muito exaustivo para o paciente 40 sessões. E ele melhorava. Mas muitas vezes ele voltava após 90, 120 dias com uma queixa muito parecida ou uma derivação do que ele já sentia. E aí para o paciente é muito assim, você não precisa saber escrever um O com um copo. Você tem uma sensação intuitiva e muito clara do que é bem-estar. Você sabe quando você está bem, você sabe quando você está mal. Você pode estar morando na tribo aborígene, na África, ou enfiado na Amazônia com os índios brasileiros, que você vai saber o que é bem-estar. O seu cérebro lhe mostra o que é quando ele está em homeostase, quando o corpo está bem. E ele mostra também quando não está bem. Perfeito? Então a gente começou a fazer um raciocínio sobre isso. E aí que nasceu a neuromodulação integrativa. O que é que significa isso? A gente começou a perceber que uma pessoa que treina no neurofeedback e tem uma melhora é uma questão, por exemplo, de 90 a 120 dias para ela voltar para o estado inicial e até aquela base neurofisiológica influenciada pela genética, mas que pode ser alterada na epigenética tranquilamente, desde que ela faça algumas coisas fundamentais. E aí a gente começou a perceber que a relação fundamental estava no intestino-cérebro. E aí nasceu uma lógica importantíssima que a gente chama de semeadura do córtex. Esse termo é um termo patenteado pela doutora Valéria Modeschi, aqui que eu já mando um abraço. Brasileira? Brasileira, legal. Neuropediatra, neurofisiologista da região de Juiz de Fora, Rio de Janeiro, São Paulo. Uma parceira minha assim, de muitos anos. E a gente em Recife esperando receber o Dr. Antônio Martins Mourão, que é uma grande autoridade na leitura, no imagiamento cerebral. Ele é um português que mora em Londres. A gente já tinha feito algumas experiências lá e, para nossa sorte, ele é casado com uma brasileira de Recife. Olha que coisa legal. Boa, já facilita. Já facilitou a gente construir umas 3 ou 4 cooperações internacionais, trazendo ele para o Brasil. Maravilha. E a gente estava numa véspera dessa, aguardando por ele, discutindo esses resultados. Daí nasceu o termo, eu olhei para ela e disse, não, mas isso, a gente tem que chamar isso de semeadura do córtex. O córtex precisa ser adubado, semeado, organizado para sustentar aquela atividade elétrica saudável. Adubado através da nossa alimentação. Exatamente. Então, como é que seria isso? Como é que você faz essa semeadura do córtex? Perfeito. Então, para você ter uma garantia de resultados muito mais duradouros, por exemplo, de uma mobilização que muda e é possível realmente mudar, viu, Yuri? Com o neurofeedback, o paciente precisa estar alertado de que ele precisa investigar que, inclusive, existem alimentos que são saudáveis que não combinam com sua genética. Por exemplo, tem pessoas que têm um nível de reação e hipersensibilidade gigante a grãos. E a gente sabe que hoje um blend ali de castanhas é um protocolo considerado padrão ouro na nutrição. E de fato é. Mas existem pessoas com especificidades, e aí se você tem alguma alteração que comprometa o teu funcionamento cognitivo, emocional ou a tua saúde mental, você é muito mais... você tem mais chance de estar enquadrado nesse grupo de pessoas que têm essa sensibilidade ou essa hipersensibilidade, inclusive a alimentos considerados saudáveis. Isso tem a ver com a doença celíaca ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu gosto muito de falar de hipersensibilidade para não entrar no assunto intolerância. Tá. Tá? Justamente porque... Intolerância parece que você já cruzou a ponte, né? Você não pode comer porque você... Isso, e ficou muito consolidado no Brasil, inclusive, principalmente para a comunidade da área de saúde, sejam nutricionistas, médicos e por aí vai, a ideia de que quando se fala na questão alimentar, para se ter realmente um resultado impactante, a pessoa precisa estar num estágio último, que eu considero, que é a intolerância de fato.